Iniciamos agora nosso painel Sebrae Sustentabilidade e Tendências ESG na Moda, que estão moldando o futuro da indústria de vestuário, que tem como objetivo demonstrar a tendência ESG na moda com ênfase no uso de recursos. Estão no palco aqui conosco o diretor executivo do Instituto Lojas Renner, Eduardo Ferlauto, e o diretor técnico do SEBAI Mato Grosso, André Schettini, e a diretora de sustentabilidade do Instituto Renner, Regina Durante. André, a palavra é sua. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer às lojas Renner, na pessoa da Regina Durante, diretora de Gente e Sustentabilidade e presidente do Instituto Lojas Renner, e também Eduardo Ferlauto, que é diretor do Instituto Lojas Renner e também gerente geral de sustentabilidade da entidade, né, da empresa. E falar um pouquinho sobre a história da Lojas Renner com o Sebrae é falar de desenvolvimento sustentável e inclusão socioprodutiva. No sistema Sebrae, nós temos um programa, e aí, para quem não conhece, chamado Conexões Corporativas. Qual que é o principal mote desse programa que o Sebrae tem? Aumentar a competitividade, produtividade e a sustentabilidade das empresas que fazem parte da cadeia produtiva de uma grande empresa. Muitas pessoas, às vezes, pensam que o Sebrae é para pequenos negócios. Na verdade, o Sebrae é para o empreendedor brasileiro. Não importa o tamanho do seu negócio. Preferencialmente, o Sebrae vai promover o atendimento para os pequenos negócios. Mas essa inclusão socioprodutiva na cadeia de valor só fortalece e amplifica cada vez mais a capacidade dela de acessar novos mercados e promove o desenvolvimento local sustentável. Então, para a gente começar, eu gostaria que Regina, você falasse um pouquinho do Instituto e da Lojas Renner e como que a Loja Renner trata o tema da sustentabilidade internamente na empresa, e também eu gostaria que o Eduardo trouxesse para nós como que ela trata externamente. Tá? Obrigada, André. Obrigada a todos. Bom dia. Bom, primeiro é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês todos. Apresentar um pouco da Lojas Renner, então, para vocês. Né? A Lojas Renner foi fundada em 1911 como uma tecelagem, depois foi ganhando vários outros negócios. Em 1965, teve o spin-off da Lojas Renner, e desde então temos uma história que tem sustentabilidade dentro do seu core business. Né? Acho que o importante dizer sobre sustentabilidade, ela é um valor da companhia já há mais de 10 anos e, portanto, faz parte das estratégias da companhia. Sustentabilidade dentro da estratégia de presente e futuro faz parte do que a gente chama de 3 R's dentro da Renner. A Renner quer ser referência em moda e lifestyle, referência em experiências encantadoras e referência em moda responsável. Então, a sustentabilidade permeia tudo o que a gente faz. Né? Quando a gente olha para o Instituto Lojas Renner foi fundado em 2014, 2008, né? 2014 foi um outro pulo. Mas, desde então, o Instituto Lojas Renner tem como foco o empoderamento feminino na cadeia têxtil. E todo o foco de moda responsável, né, toda a estratégia de moda responsável, tem a ver com empoderamento da cadeia de fornecimento. Então, a gente atua com muita parceria em relação à cadeia. É uma parceria que envolve desenvolvimento e educação, e não punição. Né? Então, a gente precisa trabalhar nessa linha de gestão da mudança, com muita sensibilização, engajamento, né? E educação. Então, essa parceria que a gente tem com o Sebrae também há muitos anos vem ao encontro dessa necessidade da gente, como líder, ser muito parceiro de quem precisa mudar conosco. Né? E essa parceria, né, com os nossos fornecedores, muitos deles têm até 30 anos. Então, os nossos fornecedores estão junto conosco há bastante tempo. Né? Então, toda a parte de moda responsável, ela tem a ver com as 3 letras, né, do ESG, tanto a governança, quanto a parte ambiental, quanto a parte social
Então, nós fizemos compromissos públicos em 2018, conectando todas essas coisas. Então, certificação da cadeia, né? Toda a parte de redução de emissões, né? De gases de efeito estufa. Então, a gente fechou, né, todos esses compromissos em 2021. Em 2022, a gente inaugura um novo ciclo de compromissos públicos. Agora são 12 compromissos públicos, divididos em 3 grandes pilares. Então, a gente, dando continuidade a essa questão da cadeia, a gente tem as conexões que amplificam, né? São essas conexões estratégicas, para a gente continuar trabalhando em cima desse bloco de fornecedores. Tem a parte de diversidade e inclusão, né, olhando muito para direitos humanos. Então, esse é o mote principal. Então, diversidade também é uma estratégia importante para a gente, né? E toda a parte de circularidade, né? Então, como que a gente trabalha soluções regenerativas para que a gente possa, então, caminhar para um compromisso que nós assumimos, que nós assinamos, né, que tem a science-based, né, como pano de fundo, para que a gente consiga cumprir o nosso compromisso público de 2030 como midterm e 2050 como net zero. Tá? Quando a gente olha para o Instituto, ele é a função que a gente tem de olhar para a comunidade. Né? Como é que a gente também estabelece um modelo de empoderamento feminino na cadeia têxtil que faça com que as mulheres, então, tenham a própria geração de renda, consigam se sentir mais libertas e empoderadas. Né? Então, nós trabalhamos diversos programas. Né? O Sebrae é um grande parceiro desses programas, acho que é o mais importante parceiro que a gente tem nesse encadeamento produtivo. O Eduardo depois vai comentar com vocês um pouco mais profundamente sobre todos esses programas, que são muito lindos, né? E a gente consegue mover ponteiro em centenas de famílias espalhadas pelo Brasil. Então, acho que esse é um pouco do papel. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, passar a bola para o Edu. Eu acho extremamente positivo trazer um pouquinho desse histórico, né? Ninguém começa de um dia para o outro trazendo a sustentabilidade sem ter um movimento interno de engajamento, né? Acho que, acima de tudo, uma empresa do tamanho da Renner é preciso fazer esse letramento, alfabetização interna para que os colaboradores também se engajem no movimento. E aí isso possa reverberar na sua cadeia de valor. Né? E muito positivo você trazer que a sustentabilidade é um pilar, é um valor dentro da organização. Isso traz não só um comprometimento da empresa para com a sociedade, mas também com seus stakeholders, fornecedores, saberem qual que é a régua de relacionamento que se baseia as relações de valor com a empresa. Então, muito positivo a gente ver isso aí. Eduardo, se puder complementar. Bom, primeiro agradecer o espaço, a oportunidade de a gente estar discutindo em parte aqui com esse grande parceiro, o Sebrae. E eu queria começar por essa parte, né? A Regina trouxe muito bem o tempo e a conexão que a gente já tem com os programas do Sebrae, mas eu queria ainda ressaltar a questão de o quanto foi para nós um marco, né? Quando a gente avançou na questão da estratégia moda responsável, olhando o primeiro ciclo de compromissos públicos como com uma ênfase muito grande na cadeia de fornecimento. Porque até o momento ali de 2013, 2014, a gente trabalhou muito as nossas bases e fundamentos de operações próprias, né? Então, começamos a trabalhar com estratégia de mudanças climáticas, começamos pela parte da nosso inventário de emissões, começamos a comprar energia baseada em fontes renováveis no mercado livre, estabelecemos os princípios, então, de circularidade através do primeiro estabelecimento do nosso programa de logística reversa em 2011. Fomos a primeira empresa de varejo a ter um programa, varejo de moda, de logística reversa para frascos e embalagens de perfume. E aí, então, na estratégia de moda responsável, com os compromissos, a gente entendeu super importante, dentro da nossa metodologia de análise, avançar, obviamente, naquilo que é o core, ou aquilo que é o mais relevante dentro do nosso contexto de negócio, que é produto, né? E o Sebrae entrou como um grande marco, porque esse estabelecimento de conexão com a cadeia de fornecimento, a expertise, a forma de
de levar o conteúdo, a gente contou muito com a parceria do Sebrae a partir de 2016 até hoje. Então, esse projeto ele é um projeto relevante e que garante que as nossas políticas corporativas consigam ser desdobradas por uma cadeia que é super extensa, né, pessoal? Hoje, a Renner, ela, apesar de ter sido fundada, né, em 1911 como uma tecelagem, ela não produz, ela não tem indústria. A gente conta com uma rede nacional, basicamente, né, 60%, 62% da nossa produção, da nossa revenda de produtos é no ambiente nacional. São 300 fornecedores que se desdobram em mais 1.000 pequenos negócios. Então, naquele momento que a gente se conecta com o Sebrae, foi uma quebra de paradigma, porque tínhamos sempre, dentro de uma visão de modelo de atuação com a cadeia, a visão de que tínhamos relações comerciais. E à medida que a gente, através da sustentabilidade, adentra um pouco mais dentro do paradigma industrial do nosso negócio, o Sebrae nos ensinou de que é muito mais do que uma relação comercial. A gente tem uma dependência, a gente tem uma relação de ganha-ganha, e assim a gente estabelece a nossa estratégia, né? Fornecedores hoje da Renner, dentro do nosso modelo de fornecimento, que a gente divide por pirâmides estratégicos, os alavancáveis e os intermediários, aqueles que são importantes aí para uma condição de extrema demanda, tá? A gente consegue classificá-los dentro do que são os estratégicos. Basicamente, 80% do que a gente consome e revende, né? Então, esses 80% de volume, basicamente, estão em 17, 20 fornecedores. Esses fornecedores estão com a gente há mais de 20 anos. Então, o estabelecimento desse processo, através de um princípio de ganha-ganha, é super importante. Mas o Sebrae ele conseguiu ampliar, ou trazer essa ampliação de visão de que a gente tem que, sim, estar participando com conteúdo, a gente tem que estar participando com o desenvolvimento da cadeia, como a Regina trouxe, não é um caminho de punição a partir de requisitos criados, é um caminho de desenvolvimento, sim. Uma fase inicial ela tem que ser através de olhares mais específicos para o que é legislação, para aquilo que é conformidade, a gente tem que ser rígido com isso, mas depois que passa essa fase, temos que estar junto no processo de desenvolvimento. O Sebrae foi fundamental para isso. Hoje a gente tem um trabalho também de compartilhamento da nossa Universidade Renner. Então, todos os conteúdos eles são compartilhados. A gente tem equipe, além do Sebrae, obviamente, atuando nos pequenos negócios. A gente tem parte do nosso time de sustentabilidade apoiando na implementação das melhorias através do programa chamado Moda Responsável, Rede Responsável, desculpa. Ele atua com o objetivo de alavancagem da performance ambiental, e temos também o PAC, que é o Programa de Aceleração de Conformidade, né? Todos esses programas eles estão hoje muito sinérgicos com a atuação do Sebrae. A gente troca muito em relação a conteúdos, a construção de conteúdos. Parte dos conteúdos do Sebrae também estão na nossa universidade compartilhadas com os fornecedores. Então, é uma história bacana de ressaltar, porque também dentro da nossa relação a gente estabeleceu processos de customização dos programas, né? A partir daí a gente também conseguiu, com o Instituto Lojas Renner, adentrar em um outro caminho, né, junto com o Sebrae, para frentes que a gente também fomenta, né? Então, dentro do nosso trabalho de soluções regenerativas, do pilar de soluções regenerativas do nosso ciclo de compromissos públicos, a gente tem uma ênfase muito grande na utilização de fibras recicladas, que parte vem do nosso programa de logística reversa, peças pós-consumo que a gente desmaterializa e torna fio de novo. Parte também vem do resíduo de fornecedores, mas a gente fomenta fibras alternativas. O trabalho que a gente tem com o Instituto Lojas Renner nesse sentido é o fomento da cultura agroecológica. Começamos em 2016 numa região do norte de Minas Gerais, com 300 mulheres de comunidades quilombolas. Hoje a gente já tem aproximadamente 100 toneladas de algodão que são produzidas anualmente. E há 2 anos atrás
a gente então firmou um novo programa, né, um novo contrato com o Sebrae para fomento dessa cultura em outras regiões, né, Paraíba e Ceará. Então, novamente, a gente coloca dentro de uma linha de inovação, né, de fomento à cultura tradicional do Brasil, ao manejo agroecológico, para que a gente também consiga, dentro do que é o objetivo do Instituto, que é o empoderamento de mulheres na cadeia têxtil, também fomentar a subsistência, também fomentar o pilar social dentro de um contexto das regiões mais vulneráveis aí do Brasil. Muito bom saber que a Renner é uma empresa genuinamente brasileira, né? E ainda muito melhor ter conhecimento desses programas que a empresa faz. Nós vimos muito vocês comentando sobre a economia circular. E a economia circular não é simplesmente adotar as práticas de gestão de resíduos, né? O descarte correto, fazer a destinação correta, mas tem a questão do reuso, da reciclagem, dessa circularidade, né? E isso, muitos desses conceitos, a grande maioria dos pequenos negócios não tem. Nós fizemos uma pesquisa o ano passado, que mais de 83% das empresas ouvidas não sabem os conceitos da economia circular. Eu estou falando mais de 4.000 empresas que foram ouvidas no Brasil, né? Isso traz um desafio muito grande para nós, já que a economia circular é um grande pilar dessa Agenda 2030, né? Até porque nossos recursos eles são finitos, né? Então, nós não podemos exaurir os recursos da natureza. Precisamos fazer cada vez mais que esse recurso tenha a sua vida, seu ciclo de vida estendido, né? E isso é muito positivo quando a gente também vê as práticas que vocês têm adotado. E aí um desafio que o Sistema Sebrae entende é capacitar os pequenos negócios, orientá-los, para que eles possam adotar essas boas práticas da economia circular, ESG, ter uma agenda climática definitiva no seu negócio, ou que ele possa perseguir essa jornada. Muito bom saber que a Renner tem uma universidade corporativa para os seus fornecedores, para os seus clientes, e o Sebrae também tem, no seu hall de atuação, lá no Centro Sebrae de Sustentabilidade, que fica em Mato Grosso, uma plataforma de conteúdos em que nós também capacitamos os nossos clientes, né? São mais de 600 conteúdos, Masterclass, enfim, que estão disponíveis para os nossos clientes acessarem. E um outro ponto positivo é o diagnóstico ESG. O Sebrae São Paulo desenvolveu o diagnóstico ESG, onde ele faz essa medição dessa contribuição, ou de como que está essa jornada ESG no pequeno negócio. E a partir desse trabalho, a empresa que preenche o diagnóstico ela recebe um relatório de que ela precisa implementar, né, quais soluções que o Sebrae tem, né, que vai desde Sebrae Tech e outras soluções na área de gestão para ele poder fazer essa jornada, né? Como que está essa questão do monitoramento na cadeia produtiva da Renner? Porque a gente fala muito da agenda climática do escopo 1, escopo 2 e escopo 3. O escopo 1 é da agenda interna da empresa, ou seja, como que a Renner faz a sua descarbonização. O escopo 2 está relacionado ao consumo energético da empresa. O escopo 3, que tem estudos que dizem que é onde tem a maior parte das concentrações das emissões, entre 90% e 95% das emissões está no escopo 3, em média, que é a cadeia produtiva. Como que está esse monitoramento do escopo 3 para a Renner? Perfeito, André. A Regina trouxe, no início da fala dela, a base, ou parte da base que está construída a nossa estratégia do segundo pilar de compromisso, soluções regenerativas e circulares, em que nós assinamos os 2 pactos principais da ONU em relação a mudanças climáticas. Um deles ele é o guarda-chuva, o Business Ambition, e um outro específico para o setor de moda, tá? E as 2 iniciativas, os 2 pactos, estão baseados na iniciativa Science Based Target. Qualquer empresa que assine esses 2 pactos, ela precisa basear as suas metas climáticas na ciência. Ou seja, na prática, a empresa que aderiu a esse pacto, ela precisa construir a sua estratégia
e a sua meta, olhando a contribuição métrica que ela está fazendo para o não aumento de 1,5 graus da temperatura do globo. Agora já subiu um pouco, infelizmente, né? A gente já tem a previsão de, em 2030, estar próximo de 2 a 2,3, mas a metodologia exige isso. E aí entra muito o que tu traz, André, de que a relevância do ponto de vista de mudanças climáticas, e aí não é só no setor da moda, tá? Está em escopo 3. Ali estão as considerações principais em termos de fornecimento de serviço, fornecimento de produtos para a mudança de chave ou o atingimento da redução. O desafio está ali, da redução de emissões. Tá? Então, a partir daí, André, o que a gente viu? Mais de 40% das nossas emissões, olhando o escopo 3 com as suas devidas categorias de impacto, estão na cadeia de fornecimento. E 2 pilares são fundamentais quando a gente olha para a cadeia de fornecimento, não só da Renner, mas da moda em si mundial como um todo. A origem da matéria-prima e o processo utilizado para manufaturar os produtos, ou seja, as tecelagens, as tinturarias, que tipo de energia que elas utilizam. Nesse contexto, quando a gente olha para a nossa trajetória de sustentabilidade, o primeiro ciclo de compromissos ele atuou muito em relação a mudanças climáticas. 3 dos nossos compromissos, dos 4, foram voltados a mudanças climáticas. Então, fizemos a nossa transição energética. Era um compromisso. Hoje, 100% da nossa energia corporativa vem de fontes renováveis de baixa emissão. Então, a nossa sede em Porto Alegre, os nossos 4 CDs, os nossos 4 centros de distribuição e todas as nossas 643 lojas utilizam energia de baixa emissão. Reduzimos as nossas emissões em 35% com base em 2017. Em 5 anos, então, o compromisso foi em 2018. Atingimos em 2021, 2022, 5% de redução. Naquele momento, o escopo 1 e o 2 eles eram fundamentais. Mas o que dentro desse contexto nos ajudou, não vou citar todos eles, nos ajudou a criar maturidade dentro da estratégia, e adentramos aí também dentro do compromisso de produtos menos impactantes na estratégia e no modelo de fornecimento da matéria-prima. Atingimos 100% de algodão certificado, tá? E aí a gente começou a entender, junto com a parceria do Sebrae, como se trabalhava, então, o tema de sustentabilidade desde a fazenda, né? Com a nossa certificação do algodão, a Better Cotton Initiative, a gente conseguiu formar essa relação, né? Trabalhar junto com a Associação Brasileira de Produtores do Algodão, entender a metrificação e a geração de emissão desde a base, né? Desde a base da produção do algodão. E daí, dentro dessa trajetória, obviamente, de aprendizado, a gente entendeu no novo ciclo que está vigente, sim, podemos assumir o compromisso baseado na ciência, já temos um respaldo, já temos um entendimento de quais são os desafios e já temos avanços, né? A partir daí, então, nos encorajou e, obviamente, a gente entende, né, que hoje somos um agente de transformação do ecossistema de moda no Brasil. Quando a gente fala que a Renner, hoje, tem o seu algodão, principal matéria-prima, baseado 100% numa origem certificada, a gente entende, e não é entendimento, é fato, tá? De que o setor da moda no Brasil mudou, porque os fornecedores da Renner não fornecem só para a Renner. Então, à medida que eles estabelecem um novo critério de gestão da sua origem, do seu gerenciamento de matérias-primas, não é só para a Renner, é para o ecossistema de moda. Então, a gente coloca a nossa estratégia de sustentabilidade sob um valor maior de realmente ser um agente ou um viabilizador da mudança, da transição da moda brasileira para um caminho de uma moda mais responsável, né? Regina, eu vou passar para você cumprimentar, mas eu vou já trazer uma outra pergunta, tá? Você falou muito de comunidade, né? E importante a empresa se ver também como uma parte da comunidade, né? E a comunidade se vê parte também do empreendimento. E também que a própria comunidade ela vire uma fã
né, da empresa, né? Não só porque a empresa está desenvolvendo o território, está alcançando as comunidades que ela está inserida, seja contratando, seja formando, desenvolvendo nossos fornecedores, mas isso é muito importante porque, na prática, o desenvolvimento local sustentável é quando, efetivamente, a empresa ela tem esse papel social, essa visão que o Eduardo trouxe, né, de um agente transformador. Então, se você puder complementar o que você gostaria de complementar e trazer um pouquinho essa perspectiva, tá? Por favor. Claro, obrigada, André. Não, eu ia trazer um complemento à fala do Edu, que eu acho que o principal desafio de tudo isso que a gente está fazendo no segundo, né, nesse segundo ciclo de compromissos públicos, além de uma mudança de modelo mental, é uma mudança da própria indústria. A indústria têxtil como indústria centenária, e que mudou pouco ao longo desses muitos anos, agora vai precisar mudar drasticamente. E toda mudança que é muito drástica gera medo, né? Então, é natural que existam dúvidas, né? Que alguns fornecedores ainda, enfim, estejam, de alguma maneira, receosos ou não entendendo direito essa agenda, né? E, por isso, de novo, da importância desta proximidade, da confiança que a gente construiu ao longo desses quase 30 anos com eles. Porque, ao confiarem, né, a gente consegue fazer essa mobilização de uma maneira mais intensa e rápida. Porque é isso, a gente também precisa ser rápido, porque 2030 é depois de amanhã já, né? Lembrando também que sustentabilidade é também financeira, né? Então, a gente precisa fazer tudo isso acontecer, dando retorno para o acionista, né, para os investidores. Então, nosso propósito é encantar a nossa realização, né? E encantar, então, é todo mundo, é cliente, comunidade, colaborador, investidor, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? Tornar tudo isso escalável de forma que a gente consiga ter para o cliente um produto que seja super sustentável dentro daquilo que o Edu já comentou, mas que ele também seja confortável, que ele seja bonito, que ele tenha um toque gostoso, que ele tenha qualidade, né? Por um preço acessível. Então, acho que tudo isso faz parte do pacote do desafio aqui da sustentabilidade. Por isso, muita inovação, muita pesquisa, né? Então, acho que esse é o complemento que eu queria fazer. Sobre a proximidade com as comunidades, isso é fundamental, né? E a Renner começou isso muito antes do Instituto Lojas Renner, né? Essa proximidade. Por exemplo, menores aprendizes, né? A gente tem um projeto Pescar que seguramente tem mais de 20 anos, né? Então, começou lá atrás, né? Então, essa coisa, assim, o Instituto Lojas Renner, claro, ele trouxe uma governança e um jeito da gente também colocar outros parceiros para dentro e aí a gente conseguir também ter mais escala e também ter mais poder de impacto, né? Mas essa proximidade com a comunidade começa já desde sempre, né? E através de vários programas. Então, esses que o Edu citou, né, que são muito poderosos, mas a gente tem outros também. A gente tem o Empoderando Refugiadas, que a gente já contratou mais de 120 mulheres, além de dar desenvolvimento para quase 300, né, de formar, capacitar, que essas mulheres consigam ter lugar, ter o seu lugar, né, e empregabilidade. Mais de 120 a gente contratou nas lojas e nos nossos centros de distribuição, né? E algumas delas estão fazendo carreira lá dentro, né? Algumas viraram gerentes de loja, enfim, né? Estão voando, né? É muito bonito de ver o desenvolvimento a partir do momento em que você acreditar nelas e a sua força de acreditar no outro faz com que a própria pessoa mude a sua autoestima e comece a acreditar nela mesma, que esse que é o foco, né, do Instituto. Então, tem uma série de programas que a gente, né, em conjunto, dentro das comunidades onde a gente está inserido, né, seja com loja, seja com headquarter, né, ou seja com a questão efetivamente do têxtil, faça com que a gente consiga ter esse poder de genuinidade, autenticidade. Não é uma coisa que a gente fala porque fez uma vez. E aí a gente conta uma historinha que tem 1 ano de duração. Os nossos programas têm 20 anos, têm 25 anos, têm 30 anos, né? Então, tem consistência. E é isso que a comunidade quer, consistência, né? Fazer com que eles saibam que a gente está ali para apoiá-los
né, não importa o quê. Inclusive, nas enchentes do Rio Grande do Sul, o Instituto Lojas Renner teve um papel super importante, maravilhoso, né, de ajudar nos resgates, né, de alugar barcos para que a gente conseguisse resgatar as pessoas. Depois dessa fase dos resgates, né, toda uma fase de orquestração para que os caminhões com as doações que vieram do país inteiro, né, inclusive das nossas lojas, chegassem às comunidades do Rio Grande do Sul que precisavam dessa ajuda, com todas as estradas fechadas, enfim, né, todo aquele caos que vocês acompanharam. Então, tudo isso o Instituto que fez acontecer, né, que com uma governança e com um time focado, conseguiu mobilizar através de parcerias, então parceria com a CUFA, né? Enfim, montamos, né, o Sebrae também. Então, assim, a gente orquestrou vários parceiros, né? E através dessas parcerias é que a gente cria impacto. A gente não faz nada sozinho. Acho que esse que é o, né, Regina, se tivesse uma coisa, a gente não faz nada sozinho. Então, agradecer mais uma vez o Sebrae, porque vocês são parceiros em tudo. Obrigada. Caminhando já para a nossa finalização, vou trazer mais 2 perguntas, e aí vocês se dividem na resposta. Mas, primeiramente, assim, a gente entende que a ESG é uma jornada, né? Toda empresa precisa trazer o retorno para o acionista, para o investidor. O que vai mudar é como essa jornada vai acontecer. Se ela tem um impacto maior ou um impacto menor com esta agenda das mudanças climáticas. E outro ponto importante que eu queria trazer para uma reflexão, vocês estão numa atividade econômica que diz muito com a característica da sociedade brasileira, ou seja, ela transmite muito daquilo que a sociedade é representada onde está. Então, você veste a moda daquilo que você se sente representado. E aí, nesse olhar de trazer a comunidade, como vocês veem a economia criativa nessa construção do design, das cores, da iconografia, dos povos originários, no rebranding de outras marcas ou coleções, trazendo essa identidade do território. E o outro ponto também que eu gostaria de trazer já para uma reflexão, né? Então, é uma identidade trazendo a comunidade para fazer parte e se ver na moda. O segundo é como a economia criativa pode ajudá-los a contar essa história. Então, eu estou no desafio de fazer provocações às empresas para que estimulem aos jovens, influencers, quem mexe nas redes sociais, quem quer fazer cinema, quem quer fazer música, literatura, a contar as histórias. Como esses profissionais, e aí a economia criativa tem uma grande capacidade de promover a inclusão socioprodutiva de forma mais rápida, porque você está usando o talento e a criatividade das pessoas que estão ali. Então, para ajudar a contar as histórias da loja Renner, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu adorei a pergunta, de verdade, gostei bastante dessa provocação. A gente está numa jornada, André. Então, assim, a gente vem trabalhando muito em conjunto com a área de design de produto, justamente puxando para essas questões, né, dessa parte mais criativa e de inclusão. Então, eu estava conversando ontem com o Edu, né, a gente está com uma parceria que chama Ori, e aí justamente desenhando coleções cápsula específicas para afro. E estamos aprendendo nesse processo, né? Então, a gente fez parcerias com outros designers, né? Com pessoas específicas que desenham produtos para esse público e que é super diferente de tudo que a gente já fez. Então, a gente está numa jornada também de aprender com isso, a ser mais diverso, a ter uma mentalidade mais diversa e mais inclusiva, né? E está sendo muito bonito de ver, porque a gente tem uma população, né? Tem uma população de colaboradores que está muito aberta para receber isso, né? Então, eles também estão curtindo a jornada, né? Estão aprendendo muito com essas trocas, mas também internalizando bastante desse processo e querendo fazer mais para outros públicos, né? Para que a gente tenha uma diversidade de corpos, enfim, né? Então a gente tem um poder, né, de impacto nesse sentido, com a escala que nós temos, que ele é
gigante, né? Então, como que a gente consegue, a partir desses aprendizados, desses pilotos, dessas cápsulas, né, fazer com que efetivamente, de repente, a gente crie uma marca que vai trabalhar, né, em escala com esse tipo de produto, né? Então, é muito boa a tua provocação, né? E a gente está começando nessa jornada, mas estamos firmes nisso. Mas complementa aí, Edu. Perfeito. André, o que a gente acabou de lançar há 1 mês e meio atrás? A gente lançou o Guia de Moda Circular. O que a gente está buscando agora na nossa jornada, e eu já vou entrar em específico na tua pergunta, só dando um contexto, é repensar o design. Tá? Essa nossa jornada técnica, entre aspas, né, quando a gente fala de produto certificado, ela está imbuída muito fortemente com a questão criativa e com o papel fundamental e estratégico que o design tem. O primeiro ciclo talvez foi um trabalho mais de processo, né, de inserir novas matérias-primas, obviamente em colaboração, em conjunto com o repensar o desenvolvimento, desde o desenvolvimento. Mas agora a gente intensifica. A gente quer trabalhar muito mais aprofundado com essa relação do repensar o designer. E repensar o designer olhando a identidade, a moda autoral brasileira é fundamental. Quando a gente se inspira no trabalho do algodão agroecológico, do ponto de vista de parte produtiva, a gente também se inspira na parte da moda autoral. As coleções cápsulas que a gente faz já desde 2016 com algodão agroecológico sempre são inspiradas nas comunidades quilombolas, das mulheres que estão envolvidas nesse processo. A gente sempre traz uma mensagem dentro da parte criativa do projeto das peças. Tá? Só que isso é, de novo, um movimento que a gente se coloca como um agente de transformação. Infelizmente, no Brasil, eu não vou dizer infelizmente porque é muito forte, mas a gente tem uma tendência a tropicalizar aquilo que está acontecendo nos outros hemisférios. E a gente também quer ser esse agente de transformação, a gente quer buscar a moda autoral sendo intensificada. E o caminho de diversidade, além do que eu trouxe no algodão agroecológico e a Regina também, está muito bem colocado num compromisso público nosso. Relações humanas diversas, além da gente ampliar como meta, né, essa é a meta, o número de lideranças negras, a gente também tem um compromisso específico dentro dos 12, que é construir produtos a partir do conceito de diversidade, olhando sobre todos os aspectos, né, todos os espectros. Tá? E essa parceria que a gente tem com o ORI, que é o nosso grupo de afinidade racial, ela está se amplificando cada vez mais. Nós estamos num grande movimento, viemos de um grande movimento de imersão na região de Salvador, no ecossistema de design e inovação, né? Com todo o grupo do ORI, com toda a nossa parte de produto, para entender como ampliar essa conexão da moda autoral, da moda afro, dentro das nossas coleções. Obviamente, a gente tem que começar, e aí eu já entro um pouquinho mais na outra pergunta que tu traz, a gente tem que começar pequeno. Né? Coleções cápsulas nos geram muito aprendizado. A nossa trajetória ela conseguiu ser feita dentro da jornada de sustentabilidade conectada com o produto através de pequenos pilotos. Começa com uma coleção pequena, vai amplificando e, quando vê, a gente consegue estender ela. E aí entra um pouco, especificamente na tua pergunta, ESG, sustentabilidade, eu costumo dizer, não é produto, é processo. E eu também costumo dizer que o nosso DNA não tem a sustentabilidade. A gente tem uma boa estratégia de sustentabilidade desde o princípio. Quando a Regina traz de que nós começamos como empresa em 1911, como tecelagem, a gente veio ampliando o nosso escopo e, a partir de 1965, nos tornamos uma corporação, uma loja de departamento, e logo, 2 anos depois, nos tornamos uma empresa pública. Por que eu estou trazendo isso? Essa evolução fez com que, próximo a 2005, um pouquinho antes, a gente fosse adquirido pela JCPenney, né, uma das maiores empresas varejistas de moda dos Estados Unidos. E, logo depois
de sermos vendidos, a gente se tornou a primeira corporation do Brasil. 67, empresa pública. 2005, a primeira corporation. A primeira corporation significa, tivemos que desbravar, junto com Ibovespa na época, os protocolos, as referências de governança corporativa. Desde lá, a gente veio construindo essa trajetória de sustentabilidade. Construindo com parceria, mas também entendendo a importância dela do ponto de vista de estratégia. Então, por isso que é um pouco forte quando eu digo isso, né? O DNA, a sustentabilidade não está no nosso DNA. A gente tem uma estratégia muito robusta. Exatamente porque a gente trabalha sob o princípio de que ESG, sustentabilidade, não é produto, é processo. Né? Excelente conhecer e aprofundar um pouco da história, do plano da Agenda 2030, da Renner, e qual é a visão dela para os próximos anos. Dizer, do ponto de vista nós, do Sebrae, também estamos muito felizes com a parceria. Vai muito além do que simplesmente cumprimento de requisitos de fornecedores ou elevar padrões de qualidade, né? Mas sim gerar esse impacto positivo. Nós temos a grata felicidade do Sebrae de trabalhar um tema que é um tema do bem, que é o empreendedorismo. E melhor ainda é saber que conseguimos mobilizar instituições e empresas para esse bem comum. No Sebrae, no programa de conexões, nós abordamos aqui o aspecto de encadeamento produtivo. Mas no Conexões nós temos ainda inovação aberta, em que nós desenvolvemos novos produtos, novas tecnologias, trazemos o ecossistema de inovação para fomentar a criatividade, startups para as grandes empresas. Trabalhamos também em mecanismos de financiamento para que as próprias empresas também possam investir em cada vez mais trazer essa capacidade de fornecimento para grandes empresas, porque, muito bem colocado pelo Eduardo, ela acaba tendo um padrão de qualidade que credencia ela para estar em outros mercados, outros fornecedores. Muito positivo saber que está no radar de atuação a questão da economia criativa. É algo que o Brasil tem de talvez mais singular no mundo dos negócios, é a sua história da miscigenação, né? Nós temos a maior diversidade cultural dos povos originários, né? Então, a maior populações de povos indígenas do mundo está no Brasil. Precisamos trazer isso como um ativo econômico. É um grande ativo cultural, mas precisamos trazer esse ativo para dentro das organizações. O Brasil tem o maior ativo da biodiversidade, então também precisamos trazer esse grande ativo para as empresas, trazer um rebrand, né? Nossas araras azuis, nossas onças pintadas, né? Os nossos primatas e toda a diversidade da flora, né? Também nos aromas, da essência, para também trazer um pouquinho dessa experiência para o cliente. Então, tudo isso são ativos da natureza dessa nova descarbonização, trazendo a economia da floresta, né? Então, muito bom. Parabéns para a Renner, parabéns para vocês. Contem com o Sebrae. E agradeço vocês por estarem aqui com o nosso painel. E se quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade. A gente que agradece o Sebrae, não só pelo convite de estarmos aqui, mas por tantos anos de parceria e tantos mais que virão, né? Porque a gente está com muitas ideias, né, Edu? Então, estamos... né? É que parece que foi ontem, eu sei. O tempo só não passa para mim, gente. Mas não, parece que foi ontem. Mas a gente está tendo muitas ideias lá, aguardem. A gente já volta com vocês com mais propostas. Obrigada. Só agradecer, André, Gustavo, e desejar que cada vez mais conseguimos estar juntos aí para as próximas etapas, né? Muito bom, obrigado a todos que estão aqui. Honra tê-los vocês participando desse painel. O Sebrae junto com a CNI aqui na COP 29.